obrigado a, a presença de todos, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui mostrando meu trabalho. E o meu trabalho, gente, eu digo sempre que é muito simples, porém muito necessário, né? O meu trabalho é basicamente ajudar todo mundo que faz algum tipo de venda, pode ser com produto ou serviço, a basicamente dobrar a taxa de conversão deles, né? Então, ou seja, a minha responsabilidade é essa, é ajudar a todo mundo que tem alguma objeção no seu trabalho, seja lá qualquer que for, seja qual for o tamanho do seu ciclo de venda, se dura uma semana, se dura 6 meses. A minha intenção é encurtar isso o quanto antes, o quanto mais breve possível, né, sabendo dominar o ciclo de venda, né? Basicamente, foi assim que nasceu a Precise, foi assim que nasceu essa minha ideia, né? Porque todos nós aqui somos profissionais, né? E como todo profissional, a gente tem que treinar todo dia. Esse é o tipo de coisa que às vezes fica esquecido, né? Nessa questão, porque às vezes eu, por exemplo, eu diria que eu tenho 11 anos, né, nesse mundo de vendas, né? Mas eu venho estudando somente o ciclo de vendas, sou especializado em ciclo de vendas nos últimos 4 anos, né? Então, todos os dias, religiosamente, não importa se é feriado, se é domingo, se eu não trabalho, se eu trabalho, eu estudo um pouco do ciclo das vendas, porque eu quero dominar essa arte, né? Então, sabendo disso, né, eu aprendi o seguinte, né, que tem algumas razões pelo qual a maioria dos vendedores falham, porque todos nós aqui somos vendedores, né? Se a gente vende nosso serviço ou produto, nós somos vendedores, né? Então, uma das principais razões é que eles não sabem fazer, ponto. Né? Não sabem fazer, fazem de um jeito errado, né? E por insegurança, por não treinar, por não saber o que estão fazendo, na maioria das vezes eles perdem credibilidade, perdem aquela venda e até perdem o emprego ou o negócio por não dominar a arte da venda, que é basicamente comunicação. Entendo? Tudo que eu vou falar aqui para vocês, gente, é só comunicação. Não vai ter nada de se cruzar a perna também. Eu sou muito simples, eu sou muito direto, tá? E olha só, se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar comigo, pode interromper. Se for alguma coisa rápida, eu posso falar de novo ou explicar melhor, tá bom? Segundo ponto, eles não escutam, às vezes, né? Escutam coisas erradas de outras pessoas, falam que é uma profissão estável, uma profissão difícil, que depender de comissão, depender só de venda, é complicado, por isso muita gente não decide nem abrir o seu próprio business, né? E a gente sabe hoje que o mercado, hoje, para a gente sobreviver, é uma das melhores principais saídas, né, para você atingir sua independência financeira, você realmente ter o seu próprio negócio, né, além, obviamente, de saber investir. Às vezes não tem a informação correta, não tem um suporte certo, não tem um treinamento certo, né? Então, por isso, às vezes, a gente tem informação errada, faz as coisas erradas, e aí acontece que a gente fica a gente estagna, né? A gente não vai, nem sobe, nem desce. Algumas pessoas até confundem persuasão com manipulação, né? Muita gente acha que vendedor gosta de manipular, gosta de só fazer a venda, gosta de só passar o cartão de crédito, o que não é, né? Na verdade, a persuasão é você fazer alguém fazer algo por ela mesma que vai ser benéfico para ela, ainda que vá contra o seu, não contra, mas eu diria que não favoreça o seu business, né? Mas que você realmente recomende para outra pessoa, porque você sabe que o produto ou serviço que você está fazendo não vai solucionar o problema da pessoa, ou seja, ética acima de tudo, né? Alguns vendedores também só pensam naquela comissão, só pensam naquela venda, só pensam em ter o dinheiro, em coletar o dinheiro, né? E depois que a pessoa faz a venda, esquece totalmente do cliente, né? Mas que tá, quando a gente faz a venda, é aí que o nosso trabalho começa, né? É aí que a gente tem que fazer o serviço do cliente, falar com o cliente, se não todo dia, quase toda semana, né? Para ter certeza que o cliente vai ficar confortável com você, porque não é só trazer novos clientes, mas sim fidelizar, né? Porque quando você traz novos clientes, se você não fideliza ninguém, você fica só naquele ciclo, né? Você não consegue construir nada, né?
E isso, para mim, é uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos de venda, que todos nós criamos nossas próprias objeções. Ah, mas como assim? Todos nós criamos nossas próprias objeções, né? Eu vou explicar isso mais na frente, mas fiquem com isso na cabeça, tá? Nessa apresentação toda minha aqui, né, porque é muito difícil falar do que eu faço sem fazer o que eu faço, né? Então, eu vou aqui falar de muita coisa que pode ser até mito para vocês, eu vou derrubar alguns mitos ou algumas crenças que vocês têm, e vai ser interessante, vai ser bem, bem legal. E, para mim, isso, como eu falei, é uma das principais razões pelo quais todo mundo fala, todos os vendedores falham, é porque não treinam todos os dias, né? Nós somos profissionais, né? Imagina o seguinte, se o profissional do Flamengo, do Fluminense, não treina todo dia, como é que ele vai chegar no jogo? Não vai chegar preparado, né? Ou seja, nós somos profissionais de venda, nós temos que treinar, pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o quanto for. A gente tem que treinar como saber vender, como se comunicar melhor com as pessoas, né? E qual que é o nosso trabalho, né? Muito rapidamente aqui, ter uma atitude impecável, né? Você sempre, quando você vai fazer uma venda, sempre quando você vai fechar um negócio, a sua atitude tem que estar impecável. Você tem que estar com um sorriso no rosto, você tem que estar esperançoso, você tem que ter a convicção de que você tem o melhor produto. Se você não tiver a convicção de que você tem o melhor produto, se você não quiser comprar o seu próprio produto porque outras pessoas comprariam, né? A gente tem que fazer as perguntas e saber escutar as respostas, né? Pode ser, pode demorar 2 minutos, pode demorar 2 horas a resposta, mas se a pessoa estiver falando exatamente daquilo que você perguntou, vamos escutar, né? Porque alguma hora ela vai falar uma coisa ali que vai fazer sentido para a gente fechar a venda, né? Qualificar o prospecto de acordo com as respostas que eles vão nos dar, né? Ou seja, se eu falo que se eu vou comprar uma casa, por exemplo, e eu estou com o meu realtor e eu falo para ele que a cozinha para mim é a parte mais importante e ele começa com backyard, para mim tanto faz, né? Ou seja, se eu falo que a cozinha para mim é a parte mais importante, eu vou começar pela cozinha, né? E aí a gente basicamente na Precise a gente dá uma customizada dependendo do sales model, né? Qual que é o modelo de business que vocês têm, a gente dá uma customizada nisso aí também, como que a gente faz a apresentação do produto ou do serviço, né? E depois a gente apresenta números, né? A gente apresenta o contrato, a gente apresenta os acordos, tudo muito breve, e depois a gente tem que trazer uma alta convicção de que o seu produto ou serviço é a solução, period, sem mais delongas, entendeu? Então, você tem que trazer, porque a venda nada mais é do que você vai trocar energia com a pessoa, certo? Então, ou a sua energia vai estar aqui em cima e aquela pessoa vai vir com você, ou outra pessoa vai estar aqui em cima, vai estar né, com as desculpas dela de não fechar o negócio aqui em cima, e você também vai ficar por ali e você só vai conseguir fazer o match com a energia dela. Ou seja, você ou vende ou é vendido, né? Essa é a verdade. E depois que você faz o contato, depois que você fecha o contrato, ou que você não fecha o contrato, aí sim a gente começa o que a gente chama de follow-up, né? Que a gente chama o pós-venda ou o pós-fechamento, né? Então, tudo isso, gente, tudo isso que eu falei, nada mais é do que o ciclo de vendas, né? O ciclo de vendas, ele começa com o encontro, né? Depois a gente vai para a investigação, né? Que a gente faz as perguntas, depois a gente faz a demonstração do nosso produto ou serviço, depois a proposta, depois o fechamento e o pós-fechamento. É só isso, tá? Então, hoje eu vou focar muito nessa parte. Esse, para mim, é o meu trabalho, né? A gente tem aqui a Priscila, né, que faz toda a parte de marketing. Então, basicamente, só para vocês entenderem, o meu trabalho começa quando o da Priscila termina, né? A Priscila traz o cliente. O meu trabalho é para fechar o cliente. Como é que a gente faz todo esse processo para poder fechar o cliente, para poder ter certeza que o cliente vai, com certeza, comprar a sua ideia, e não só comprar, mas vai recomendar para outras pessoas também, porque isso também faz parte do pós-fechamento, tá? Então, para começar muito rápido aqui, né, o encontro.
para que serve o encontro? Né? Primeiro, para você quebrar o gelo com a pessoa. Pode ser no telefone, pode ser pessoalmente, seja lá como for o seu trabalho, se você faz cold call, seja lá como for. Né? Aquele seu primeiro contato com a pessoa, a primeira vez que você conhece a pessoa, serve para quebrar o gelo, né? Porque todo mundo que vai falar com você, todo mundo que vai se apresentar pela primeira vez, todo mundo tem aquela, ok, eu estou com um problema, mas essa pessoa quer me vender alguma coisa, né? Então, a gente quebra o gelo para ter certeza que a pessoa vai relaxar, né? E segundo, a gente vai mostrar qual que é a energia que a gente está dando, entendeu? Sempre com entusiasmo. Não, mais uma vez, não é a gente ser uma pessoa falsa, não é, estar feliz sempre, que às vezes não é assim, mas você tem que, mas aquilo, basicamente, a gente está servindo alguém. Se a gente estiver servindo alguém, né, a gente tem que estar com uma energia lá em cima, né? Porque isso geralmente é uma das primeiras coisas que a gente nota em qualquer lugar, né? Se a gente for, por exemplo, num supermercado e o caixa está de má vontade, né, a gente vai saber, né? E a gente, pô, graças a Deus, vamos terminar esse negócio logo aí que eu quero ir embora, que ficar aqui com você tá me acorrentando, não estou gostando disso aqui, né? Então, você não vai conseguir fechar contrato nenhum se não tiver a energia lá em cima, tá? E essa é a hora perfeita também para você acertar o gancho, para você falar como que você ajuda pessoas naquela situação que a pessoa está vivendo, como é que você ajudou em outras situações, entendeu? Como é que tem um problema e você resolve. Isso tem que ser em poucas palavras, isso vai ser o gancho, realmente vai ser o hook que vai colocar na pessoa e a pessoa vai, ufa, entendi por que eu estou aqui, entendeu? Então, isso tem que ser logo nos primeiros minutos ali. Então, por exemplo, se a gente estiver ligando para alguém, se a gente estiver ligando para alguém, é uma coisa muito simples, sabe? Oi, aqui, obrigado por ligar para Precise Sales Training. Qual a informação que eu posso te dar hoje? Ponto. Dali, essa parte, qual a informação que eu posso te dar hoje, já faz a transição para a investigação. Ou seja, a gente já vai começando a fazer as perguntas, qualificando as pessoas. Né? Então, se a gente estiver fazendo um cold call também, alô, aqui é o Sidney da Precise Sales Training, bom dia. O motivo da minha ligação é X, entendeu? Seja lá o que eu estiver querendo, seja lá o que eu estiver vendendo. Né? Uma coisa muito simples, e eu sempre falo para os meus clientes, quanto mais frio o seu contato for, mais preciso você tem que ser nos primeiros minutos. Depois que a pessoa vai relaxando porque ela sabe por que você está ligando, aí as coisas fluem naturalmente, entendeu? Só que primeiro você tem que mostrar para a pessoa que você não é uma perda de tempo, que você está ligando porque você está oferecendo um produto que vai mudar a vida da pessoa. Investigação, para mim, é uma das partes mais legais, né? Porque é aqui que a gente começa realmente a entender o que a gente está falando. A gente vai construir um rapport, a gente vai começar a fazer as perguntas certas para poder analisar como que a gente vai ajudar aquela pessoa e se a gente talvez consiga ajudar aquela pessoa com o nosso produto ou serviço, né? E isso cria um laço de confiança, né? Porque eu sempre uso essa equação, V igual a V. Venda igual a vínculo. Se você não tem vínculo com a pessoa, você não tem a venda. Então, por isso que essa parte da investigação é muito importante, porque você cria confiança com o prospecto, então você consegue passar esse senso de, nossa, eu me preocupo com o seu problema, eu me preocupo com a sua dor, então eu tenho a solução, sabe? Então, por isso que você fazer as perguntas certas é muito importante, né? E você fazendo as perguntas certas, você começa também a entender com quem você está falando, sabe? Do outro lado, qual o tipo de comprador, o que ela precisa, qual o problema, qual a dor, quais as experiências passadas que ela teve, tudo isso, entendeu? Tudo isso. Muitas vezes a gente pula essa parte da investigação porque a gente já confia muito no nosso produto, né? Só que a gente também não sabe o que a pessoa precisa, né? Ou seja, uma das coisas também mais fantásticas do ciclo de venda é que se você pular alguma das partes, você não vai ter a venda. Confia em mim, porque a gente não quer perder venda nenhuma, então a gente também não quer arriscar, né? Porque alguma parte ele vai estar quebrado. Se você pular alguma parte, vai estar quebrado, você vai quebrar o rapport. Ou seja, é muito bom você seguir o ciclo de venda, porque no final você vai estar com o ciclo completo, você vai estar com todas as informações suficientes para você fechar o negócio. E a gente qualifica o prospecto dentro do produto, do serviço que a gente está oferecendo.
né? Ou seja, se eu vendo 4 produtos, né, e de acordo com as perguntas que eu fiz, eu acho que o terceiro é melhor, então eu vou começar a jogar mais para o terceiro produto. Vamos dizer que eu estou vendendo essa caneta e esse clicker aqui, né? E eu acho que a caneta é melhor, eu vou parar de falar do clicker, eu vou falar, então vamos dizer que você precise de uma coisa que você consiga manusear, que você consiga escrever, certo? Perfeito, eu tenho aqui essa caneta para você, sabe? Então, a gente já vai mudando as perguntas de acordo com o produto que a gente acha que vai ser, o produto ou serviço, né, que a gente acha que vai ser a solução. Fazer as perguntas diretas, certas, que eu chamo de hard questions, sabe? O que seriam as hard questions? Por que você quer fazer isso agora, senhor cliente? Por que não 5 anos? Daqui a 5 anos? Por que não 5 anos atrás? E qual a razão pelo qual você quer fazer isso? E quanto dinheiro você já gastou tentando resolver isso aqui? Sabe? Todo esse tipo de pergunta vai fazer com que a pessoa esteja emocionalmente ligada à própria dor dela, porque algumas pessoas, elas têm a dor, mas para elas, sabe, tá tranquilo. Todos nós temos alguma coisa dentro de casa agora, nesse momento, né, que tá ali para ser consertada, mas a gente fala, tá tranquilo, tá bom, né? Então, é exatamente isso que a gente não quer dentro da venda. A gente quer que a pessoa esteja sentindo a dor e a urgência de resolver aquele problema naquela hora, porque a gente quer evitar que a pessoa fale qualquer outra objeção mais lá na frente, né? Isso é muito importante também. Junte todas as informações que você puder para você usar quando você chegar no fechamento, né? Porque tudo isso, né, quando você começar a apresentar preço, quando você começar a apresentar valor, a pessoa parece que vai esquecer de tudo isso, né? Ou seja, você tem que juntar e trazê-la de volta. Olha só, eu entendo que você tem que pagar, sim, é um serviço que você tem que pagar, porém, o investimento que você vai fazer não chega a ser nem perto daquilo que esse investimento vai te proporcionar, né? Ou seja, isso também, mais algumas manobras e outras técnicas de como você lida com objeções também. A gente vai falar um pouco mais na frente. Extremamente importante. Isso, para mim, é muito, muito, muito importante para a gente realmente ter essa conexão com a venda, né? Do cliente com a venda. É saber qual que é o fator X pelo qual o cliente vai querer fazer negócio com você ou com qualquer outra pessoa, né? Por que ela quer consertar isso agora? Por que não agora? Por que não, sabe, daqui a 5, 7, 8 meses? Né? Por que seria você? Por que ela veio falar com você? Todo esse tipo de coisa, sabe, vai ajudar a pessoa a se vender. Porque, no final das contas, nós não vendemos nada para ninguém. A gente só ajuda as pessoas a se venderem. E quando elas se vendem, aí pronto. Aí a taxa de cancelamento, de reembolso, é lá embaixo. Porque é tudo isso que a gente quer evitar, né? Demonstração. E agora que a gente começa a falar do nosso produto, né? É a hora de você apresentar números e valores. E isso, para mim, é uma das coisas muito, muito importantes, porque sempre que puder, apresente números antes de você mostrar o benefício do seu produto ou serviço. Por quê? Porque o momento todo que você está falando do valor e como que isso vai te beneficiar, como que isso vai acabar com a sua dor, como vai resolver o seu problema, a pessoa está pensando, beleza, mas quanto que é? Tranquilo, maneiro, mas quanto que é? Entendeu? Porque nós somos egoístas, nós achamos que a gente vive num mundo escasso, né? E a maioria dos nossos clientes vai pensar desse jeito também, entendeu? Ou seja, do quanto antes você falar quanto que é, e aí você vai falar como é que isso beneficia, por duas coisas. Isso vai fazer com que a pessoa preste atenção no valor que você vai dar, e segundo, vai fazer com que a pessoa comece a se vender dentro do produto, ou seja, justificar o valor do produto com o valor, com o benefício que ela vai te dar, entendeu? Ou seja, é uma coisa que a gente sempre aprendeu. Eu mesmo aprendi quando eu comecei em venda, aprendi, só fala de valor depois que você falar toda a demonstração do seu produto ou serviço. Só fala depois. Mas é que tá. Se a gente acha que o preço vai ser uma objeção, a gente está criando a nossa própria objeção, né? Se a gente acha que, quando a gente fala o preço, a pessoa vai achar que é muito dinheiro, porque a gente acha que é muito dinheiro. Ou seja, não vamos criar nossas próprias objeções, entendeu? Vamos ser direto, porque, no final das contas, a gente sabe que tudo tem um valor, tudo tem um preço, né? Ou seja, já falo o quanto antes para tirar isso
né, da cabeça. Segundo, apresentar o produto ou serviço de acordo com as perguntas, de acordo com o rapport que você construiu, entendeu? Ou seja, como eu falei, se eu falei que eu gosto da cozinha, né, eu espero que o meu agente imobiliário comece pela cozinha, e dali ele vai criando um fluxo de apresentação de acordo com o que eu falei, de acordo com o que eu mostrei, entendeu? E sempre use linguagem simples, tenta ficar o mais longe possível de termos técnicos, ainda mais se a pessoa não entender, não for do mesmo ramo, se a pessoa não for do mesmo ramo que você, fica longe de termo técnico, entendeu? Porque a pessoa vai ficar viajando, vai fingir que entendeu, e aí que você não tem uma comunicação. Se você não tem uma comunicação, você também não tem uma venda, né? Porque a pessoa vai falar sim, 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 beleza, beleza, tranquilo, no final das contas, eu vou pensar, entendeu? Porque ela não entendeu o que você faz, né? E essa frase eu gosto muito, eu sempre levo comigo. Não importa o quanto você sabe, mas importa o quanto você se importa com a pessoa, né? Não interessa, se a pessoa não quer saber se essa caneta veio da Turquia nos anos 80, não interessa, ela quer saber que essa caneta vai resolver o problema dela. Pronto, sabe? E dê o máximo de valor possível no curto espaço de tempo. Digamos que você tem, dependendo de qual serviço ou produto que você estiver apresentando, você tem um minuto, você tem 5 minutos, você tem 10 minutos para aprender a atenção daquela pessoa no que você faz. Então, tente fazer o mais curto possível, porque ela só precisa de uma informaçãozinha, entendeu? Para poder fazer realmente o valor da venda, entendeu? E mostre para o prospecto como que você resolve o problema e depois cheque a temperatura do seu cliente, entendeu? Se ele está pronto para venda ou não. Eu chamo de trial close. Numa escala de 1 a 10. E aí, como é que você acha que isso vai resolver o seu problema? O que você mais gostou de tudo que eu falei? E aí depois você fala, já faz a introdução para o fechamento, que já ouviu o suficiente para tomar uma decisão, né? Como é que a gente está no tempo aí? Estou falando demais? Já fechou os 20 minutos, eu botei 5 minutos a mais, tá? Para você fazer as considerações. Perfeito, perfeito. É tudo que eu preciso. E aí depois a gente tem o fechamento, né? Como é que a gente vai fazer o fechamento? A gente vai qual cartão que a gente vai usar, sabe? É uma pergunta tudo muito direto, tudo muito simples. Apresente proposta, contrato, tudo isso. Uma vez que você está no fechamento, fica no fechamento. Não volta a apresentar o seu produto de novo, porque não é isso que ela precisa. Ela precisa saber lidar com as próprias objeções dela e as inseguranças da pessoa. Ou seja, você tem que ficar ali nas inseguranças. Quando você conseguir lidar com as inseguranças, pronto, tudo está resolvido. Acho o real motivo pelo qual ela está presa, pelo qual ela não quer fechar o contrato com você ainda, entendeu? E aí você tem que trazer mais convicção ainda e muita certeza de que aquilo realmente vai beneficiar aquela pessoa, entendeu? E isso é muito importante. Esteja disposto a perder a venda para você ganhar a venda, sabe? Às vezes a gente não quer falar uma coisa que a gente sabe que tem que falar porque a gente tem medo de ofender. Obviamente, a gente não vai ser desrespeitoso, não vai ser antiético, mas a gente tem que saber que a pessoa tem um problema e a gente tem a solução. Ou seja, se a gente não fizer a venda, vai ser um desserviço para aquela pessoa, né? E aí a gente fecha o contrato. E aí depois tem o pós-venda, né? Ou o pós-fechamento, né? Que é o follow-up, a gente sai daquela escuridão, daquele limbo, que é quando a pessoa simplesmente sai do mundo, entendeu? Não fala mais com você. E aí a gente tem que ser, às vezes, criativo. Manda um vídeo, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda uma carta direto para o endereço, enfim. Tenta ser como se fosse um polvo, sabe? Agir em todos os lugares, entendeu? Não fica só tentando e-mail, porque aquilo fica chato, entendeu? Tentar uma segunda oportunidade de reunião com o prospecto para a gente ver se a gente consegue fechar o trabalho de novo, entendeu? E a gente lida com as objeções de novo, lida com as inseguranças, entendeu? E a gente tem que ser persistente e resiliente, né? A gente não pode levar nada pessoal, porque tudo aquilo que ela falou não tem nada a ver com a gente, tem a ver com as experiências passadas que elas tiveram. E daí, então, a gente fecha o contrato. E aí, gente, mais uma vez, esse é o ciclo de venda, entendeu? Tudo isso que eu falei, espero que tenha feito um pouco mais de sentido agora que eu expliquei tudo. Eu sei que agora eu fui
muito rápido aqui falando, só basicamente falei da parte de fora, por quê, né, tudo isso, entendeu? E aí depois, com os meus clientes, eu foco cada encontro em um ciclo, entendeu? Ou no encontro, ou na demonstração, ou no fechamento, entendeu? E esse é o nosso potencial, gente, entendeu? Porque se a gente só pensar na nossa cura, na nossa meta, a gente só atinge a meta, né? Mas se a gente for realmente lidar com o nosso potencial, a gente vai muito além daquilo. Então, essa fica aqui a minha pergunta: qual o seu potencial? Quão grande você quer ser, tá? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, tá? Obrigado por me dar esse tempinho, e eu estou aberto a perguntas, qualquer coisa que vocês não entenderam, estou aqui para vocês.